seu dinheiro eu pode comprar. E se... Olá, Olá, Michele. tudo bem? Tudo bem com você? Bem também. Que bom. Feliz de você estar aqui com a gente. Obrigado. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Sempre um prazer. Imagina. Nós que agradecemos. Vamos esperar uns 2 minutinhos as pessoas entrarem. Uhum, Enquanto isso, vamos fingir que não tem ninguém. tá certo. E você me conta aqui em segredo como é morar nesse lugar paradisíaco aí que você mora. Pois é, né? Hoje... Bom, tem as partes maravilhosas, né? Mas também tem seus desafios, né? Ah, Hoje começou oficialmente, hoje é o primeiro dia de inverno, começou a nevar, nevando desde as 2 da manhã. tá nevando. Aqui nevou à noite, aí quando eu voltei do trabalho já tinha nem deu tempo de tirar foto. Espero que no final de semana aí Não, fique um aqui, pouco. aqui começou agora. Uhum. Semana de verdade bem feia, com bastante neve. É, é. Eu sinto que chegou mais cedo o frio esse ano. Não sei se é impressão minha, mas. Você acha? Ano passado, em outubro, a gente já tinha bastante neve, já tinha bastante frio. Esse ano, Uhum. um pouquinho mais. É. Pois é. Celiane, eu quero te agradecer de você ter aceitado o meu convite. Eu te sigo aí já há um tempão. Nós não nos conhecemos pessoalmente, infelizmente, porque você mora em outra direção que a minha. Mas o meu intuito de ter feito esse convite é porque eu gosto do seu trabalho como maquiadora e designer de sobrancelha. É design de sobrancelha que fala? Me corrija se eu falar errado. Não, é assim, depende. Sobrancelha é mais a simetria como tal, faz parte do visagismo. Eu trabalho com micropigmentação, que é uma coisa Uhum, mais para permanente. uhum. Não só design, mas a gente também tem o design dentro incluído. Ah, bem legal, assim. Sim. E fico acompanhando aí as suas viagens, as suas. Assim, eu posso dizer assim que eu vi o seu crescimento no Instagram, você só Ah, evoluiu. Então, como eu te disse no nosso bate-papo antes da entrevista, antes da live, para a entrevista, para a gente falar um pouco, se conhecer melhor, é, uhum. eu, eu te chamei, o convite veio porque eu te acho um exemplo de imigrante. Eu mesmo acompanhando só pelo Instagram, eu vi um pouco da sua evolução, Uhum. né, profissionalmente, e eu queria um pouco que você falasse para a gente assim, como é a sua vida de imigrante na Suíça. É, Tá certo. Bom, primeiramente, eu acho extremamente importante você trabalhar esse tema, né? Expandir um pouquinho mais de informação referente a isso, porque, principalmente para quem está no Brasil, para quem quer também imigrar. Eu acho que um pouquinho de informação antes de tomar qualquer decisão, isso é muito importante. E também para quem já está aqui, porque dependendo da comunidade, dependendo de como que é a pessoa, pode ser que a pessoa já esteja vivendo em outro país há muitos anos e não esteja aproveitando ao máximo essa oportunidade de estar vivendo no país como tal. Então, uhum, é de extrema importância essa parte de informação, né? Essa uhum. experiências. Portanto, já te agradeço de primeira por dar essa oportunidade. Imagina, quem ganha com a sua presença aqui somos nós, quem está assistindo. E eu acredito que você é uma pessoa que acrescenta. É o que eu falo, eu procuro trazer nesse Instagram pessoas que, na minha vivência na Suíça, eu acredito que sejam boas referências de imigrante e pessoas que falam a real, como seja do seu lado positivo ou negativo, sabe? Sempre tem, tudo na vida tem os dois lados, né? Exato. Então, eu sempre procuro trazer pessoas que realmente falem como é, sabe? Eu sempre
Na minha bio está escrito assim, desmistificar a romantização da imigração, né? Claro. Não, isso também é bastante importante, né? Porque eu acho que, principalmente para quem está vivendo no Brasil, por exemplo, eles têm uma visão totalmente equivocada do que é de fato imigrar. Uhum, Como você mesmo disse, tem seus lados positivos e tem seus lados negativos, né? Como tudo uhum, na vida. Então, vai ser mais negativo ou mais positivo dependendo do que você faça. E é, dependendo da cidade que apareçam para você também, claro. Eu sou imigrante há 12 anos, eu cheguei na Suíça há 12 anos. Cheguei novinha, tinha 20 e poucos anos, 23 anos. E, na verdade, para mim foi um choque. Vou te ser sincera, eu não me preparei para imigrar, na acho verdade. que 99,99 não. Exatamente. Eu realmente Uhum, não fui exemplo. é, Então, fiz tudo que era para fazer de errado, mas sempre tive, digamos, sorte de tudo dar certo, né? uhum, Quando eu cheguei para. Eu não tinha noção nenhuma dos idiomas que falavam aqui. Eu não estudei direito, na verdade, o país. Isso foi uhum. grande da minha parte. Não estudar, estudar a cultura do país, não estudar as oportunidades que o país oferece. Não fazer toda essa busca antes, né? Mas você acha, tem uma pergunta rápida para não quebrar seu raciocínio, que antes nós tínhamos essa chance, porque eu tenho, a impressão que eu tenho, eu imigrei há 18 anos, nós não tínhamos toda essa informação que tem hoje. Por exemplo, internet, tinha internet, mas era uma coisa muito básica, e jovem também, como você falou, eu também migrei jovem. Eu não sei se. Eu acho que hoje quem migra tem mais informações, assim, Sim, do na que verdade, nós tivemos. não tinha nada de informação que tem hoje, né? Hoje a gente já nem precisa pedir, nem precisa buscar a informação chega a gente. Uhum, Tinha como me preparar melhor através de informação. A única coisa que eu fiz foi ligar para o consulado suíço no Brasil, né, para fazer algumas perguntas. Fui muito mal atendida. uhum, Eles não tiveram muita paciência e hoje eu entendo por que não tiveram paciência, né? é, Mas na eu não gostei muito da forma que fui atendida, então já não busquei mais através de lá. uhum, Então, foi o único telefone mesmo e não me deu trabalho entrar no Google, na internet e dar uma buscada, né? E já existia essa oportunidade, na verdade, já existia toda essa ferramenta, mas eu não busquei. Poderia uhum, estar preparado. E principalmente também respeitar o idioma. É assim, uhum, eu cheguei sem saber nada de nenhum outro idioma que não fosse o português. E um uhum, país que tem nacionais, né? Então, foi realmente desafiador, ok? uhum, Por isso eu digo hoje, se eu desde a estaca zero construir algo aqui nesse país, eu acredito que qualquer pessoa pode conseguir, na verdade. Então, uhum, não existe barreiras, existe querer e fazer acontecer, né? uhum, Então, quando uhum, eu fui, tá? Então, o que eu digo para todos que querem imigrar é se informar muito bem. Informar sobre a economia, sobre os custos no país, informar sobre a cultura, como eu disse, idioma, informar o máximo possível e ir fazendo, uhum. e trabalhando isso para que seja mais fácil. Não estou dizendo que vai ser fácil, não, porque nunca vai ser fácil. Na verdade, é sempre um Eu desafio. acredito. Mas você Uhum, pode ter mais fácil você se preparar bem. Isso queria dizer. uhum. Depois, É. E se você bom, fosse só dar assim, uma dica, assim, se você tivesse a chance de dar uma dica, falar assim, essa é a que eu dou. Eu acho a principal é aquela que se eu pudesse voltar no tempo, eu teria me preparado. Uma. Ou duas, como você quiser. eu acho assim, cada situação é uma situação, né? Cada pessoa migra e migra por uma razão, seja pessoal, seja profissional. Então, cada um tem um motivo diferente. O meu caso, eu Uhum. não
ano pensado, não era aquela coisa, eu vou morar fora. Não, eu vim para conhecer. E foi por isso que eu também me preparei, né? Eu vim para conhecer e acabei ficando. Funcionou, deu certo de eu conseguir todos os documentos, os papéis que eu necessitava para ficar, né? Porque essa é a parte mais importante quando você pensa em imigrar, né? Na verdade, esse é primordial, diria, não vai na cara e na coragem, porque não vai dar certo. Bom, a probabilidade E de não ficar dar certo é muito legalmente, grande. né? E ficar legalmente, isso é muito, muito importante mesmo. Estar legalmente no país, seja qual seja o Uhum, país, né? Então, é, é, uhum, se eu puder realmente uma dica, era, de fato, buscar a forma legal, ok? Porque existem uhum, formas legais. É fácil? Não é. O país que você vá, não é fácil mesmo, tá? Porém, eu acredito que uhum, na vida nada, absolutamente nada é impossível. Então, essa uhum, seria a minha dica também. Ouça as pessoas com atenção. Leve também um pouco de experiência das pessoas que estão compartilhando com você. Aprenda um uhum, pouquinho com os erros das pessoas, porém não determina que isso vá ser determinante para você tomar decisão, entendeu? Porque assim, eu acho que todo mundo uhum, é todo mundo. Não é fulano não conseguiu, teve essa dificuldade ou teve essa facilidade que eu vou ser exatamente igual, né? Então depende muito da mentalidade é, da pessoa, ok? Se for de uhum, fato é aquela pessoa que faz e acontece, que busca soluções, eu acredito que não tem nada uhum, impossível, né? Basta tomar, fazer tudo mesmo uhum, com calma, pensado. Então, seria mais essas dicas mesmo, ok? E principalmente abrir a mente. Estar preparado para tudo. Eu quero assim, tudo mesmo. É você mudar de profissão, é você trabalhar melhor seu custo de vida, é você também poder estar se adaptando a novas condições, adaptar a novas culturas, tudo. E ser muito mente aberta mesmo para realmente conseguir se adaptar o máximo possível, porque esse vai ser o grande diferencial na vida do é imigrante. ter O uma quanto ele se resiliência, né? Uma resiliência, uma correto. coragem de esperar. Acho que você poderia falar um pouco sobre isso, porque você já passou, como nós conversamos, você me contou que você passou por algumas profissões, mas você nunca desistiu. Você também nunca olhou sempre o salário no começo, você queria aprender o idioma, então não digo se submeteu, não seria essa, não quero desmerecer nenhuma profissão aqui, mas Ok? não era o seu foco de trabalho. Mas você falou, não, nesse momento eu estou aqui porque eu quero aprender o idioma, né? Porque eu quero me adaptar no país. Fala um pouco sobre isso. Eu achei interessante essa tua Para mim, o mais vivência. desafiador foi os dois. Assim, os 2 primeiros anos foram muito, muito desafiadores para mim, porque eu estava acostumada a trabalhar, estava acostumada a comunicar, vinha de uma área de comunicação, né? O trabalho comercial, fiz direito. Uhum, Então, chegar no país, se comunicar, não, eu digo não poder, porque eu não falava o idioma e ninguém me entendia. Então, isso para mim foi uhum, desafiador mesmo. Então, o meu primeiro foco de tudo era buscar um trabalho. Não é porque uhum, eu tinha apoio na época, eu tinha bastante apoio, eu tinha uma estrutura, eu estava preparada nesse sentido. Só que a falta do que fazer, de trabalhar, de me sentir produzindo, isso me uhum, afetou bastante, bastante mesmo. Mais do que conseguir me comunicar. Então, meu foco principal era, sim, aprender o idioma, mas vamos ser sinceros, a gente não aprende um idioma assim da noite para o dia, né? Exige tempo também e dedicação, principalmente tempo, né? uhum, E então não, mas não importa. Então eu fui buscar, eu falo português, tem 8 países do mundo que se comunicam com o mesmo idioma que eu. Então deve ter alguma oportunidade para quem fale português aqui também. Então foi nisso uhum, que eu tô focando. E eu me lembro que aqui na Suíça, né, a gente tem um site que é o Arbeitslos, os desempregados, no qual você pode uhum, ofertas de trabalho e eles publicam lá todas as ofertas de trabalho. uhum.
eu aprendi isso, né? Eu fui na imigração, fui me informar, tive uma tarde toda lá na imigração, me meus direitos, meus deveres, o que eu podia fazer, o que eu não podia fazer com traduções, né? Então, eu já Uhum. estava formada. A falta de informação foi só para chegar. Depois eu fui buscar. Uhum. Eu fui buscar trabalho online, fazendo currículos eu mesma, com Google Translator, né? Que foi meu parceiro sempre. Parceiro de todas nós, acredito. Exatamente. E eu lembro que eu não entendia para que era o trabalho, para que era o cargo. Eu só queria o trabalho. Uhum. Eu baixava toda a relação que me aparecia. Ups. Travou. O legal aqui na Suíça é que, independente da resposta, eles sempre te respondem. Sempre Uhum. a carta respondendo ao teu pedido, né? E eu Uhum. recebi pilhas de cartas negativas, de respostas negativas. Mas Uhum. não, assim, não por. É porque eu também estava me aplicando para coisas que eu não tinha nenhuma experiência, que eu não poderia desenvolver, né? Uhum. Estava tirando mesmo no escuro. Só que aí eu consegui tinha um que precisava, que era como telefonista, precisava Uhum. que falasse português, alemão e italiano. Daí, opa, não falo alemão, não, alemão não, desculpa, espanhol. Não falo espanhol, não falo italiano, mas eu falo português. E eu Uhum. fui nesse dia fazer a entrevista chamada, né? Me chamaram em português. Fui fazer a entrevista e eu lembro que eu fui e já, nesse dia, com tradução tudo, já fiquei para fazer uma. Uhum. Fiquei e trabalhei esse dia 9 horas, sem comer, sem nada, porque eu não fui preparada para trabalhar. Então, Uhum. comi e fiquei lá, só ouvindo todas as telefonias. Tinha telefonistas de todos os países, na verdade. É um call center que, Uhum. que ligava para a gente de todos os idiomas. Então, eu fiquei lá aprendendo. Então, tá, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Uhum. Comecei, fui aceita para trabalhar, né? E comecei a trabalhar lá. Nessa mesma empresa, eu trabalhei por um ano e tive bastante êxito. Muito êxito mesmo, tipo, assim, porque como eu já tinha, eu já me comunicava, eu sabia me comunicar, eu tive facilidade para desenvolver o trabalho como tal. Depois, Uhum. para melhorar o meu número de acertos no trabalho, né, eu tinha que aprender o italiano e o espanhol. Daí eu fui Uhum. assistir novela mexicana, assisti uma semana uma novela mexicana inteira Uhum. para aprender o espanhol e funcionou. Era o suficiente que eu precisava. Então, eu Uhum. comecei também a ligar para latinos, toda a comunidade hispana, né? Então eu já automaticamente já entro em espanhol. O italiano eu aprendi com uma colega do lado, que eu sentava do lado de uma italiana. E assim, era a mesma coisa sempre no telefone. Então, tanto que eu ouvia ela falar, de tanto que eu via cada passo a passo, eu escrevi um script para mim também italiano, né? Pedi para a moça da recepção, a mesma que fez a tradução para mim na entrevista, ver se estava tudo ok, fiz tradução do Google, né? Ver se estava ok, e comecei a italiano. Ou seja, estava Uhum. idiomas. E estava dando super certo. Estava ganhando bem, relativamente muito bem para uma estrangeira. Tinha acabado de chegar uma Suíça, né? Uhum. Então, estava feliz. Perfeito. Porém, eu tinha um problema. Eu não falava alemão e não estava desenvolvendo o alemão, porque eu estava trabalhando só desenvolvendo outros idiomas e não chegava no alemão. E a gerente só falava inglês, né? Então, o Uhum. alemão bloqueado. E eu sentia falta, porque saindo do trabalho, eu vou outra vez não conseguia me comunicar. Então, Uhum. isso. Estavam pedindo abrir uma vaga para o McDonald's da esquina, onde eu ia sempre comprar comida, lá onde eu Uhum. trabalhava. E aí lá eu percebi que ninguém falava outro idioma que o alemão, porque tamíles, né? Africanos e albaneses. Não consigo Uhum. o idioma deles. Então, aqui, É. se eu me meto aqui, eu vou ter que falar o alemão. Então, eu Uhum. me demiti do meu trabalho, onde eu era, Uhum. e fui para trabalhar no McDonald's. Olha só, todo mundo me diz que eu sou louca, que por que eu estava fazendo aquilo, porque eu ganhava bem no trabalho telefonista, ganhava Uhum. mais, né?
Comparando, seria mais ou menos uns 35 francos por hora, o que eu ganhava no outro. Eu deixei para ir ganhar 18 a hora no A McDonald's. metade. Não só isso, não só a metade, mas com condições péssimas de trabalho. Mesmo muito, muito ruim. Ruim mesmo, tá? Não era só o fato da hora ser reduzida, não. Uhum. O trabalho também era reduzido, né? As horas de trabalho também eram reduzidas. Uhum. De forma muito ruim. Era péssima mesmo. Mas eu tinha uma meta, que era ter experiência com restaurante. Porque aqui na Suíça, você precisa ter experiência. As pessoas pedem muita experiência para você começar em qualquer trabalho, né? Uhum. Você não precisa ter um curso e tal, um diploma e tal. Você precisa ter experiência. Então, Uhum. eu ia ter experiência de restaurante, que não é um restaurante, né? Então, eu vou ficar 6 meses lá. 6 meses é o tempo que eu preciso para aprender o alemão que eu preciso para ir para um restaurante, né? E assim, Uhum. eu fiquei, na verdade, não foi 6, porque me demorou um pouquinho para encontrar o outro trabalho que me aceitasse com essa experiência de restaurante. Uhum. 8 meses fechado, depois consegui um outro trabalho em um restaurante italiano de uma franquia, que é da Manora, conhecida aqui na Suíça. E aí Uhum. fui para lá feliz da vida, e o melhor que era mesmo bem pertinho da minha casa, e era o trabalho que eu sempre me inscrevia. Sempre que aparecia, eu sempre ficava de olho, sempre me inscrevia. Sempre que aparecia. Uhum. Tanto que a moça do Recursos Humanos, quando eu fui lá, já até me conhecia de nome, né? Não pessoalmente, mas de nome, que ela sempre recebia currículos meus. Uhum. Fiquei. E foi uma experiência maravilhosa, porque eu tive a oportunidade de aprimorar também o alemão lá, né? Aprendi Uhum. o alemão lá. Aprendi muito com os velhinhos também, porque aqui na Suíça fala, assim, vários idiomas dentro de um só, né? Que é o alemão e o suíço-alemão. E o suíço-alemão em vários dialetos também. Eu Outro morei em Basel, agora eu moro em Aargau e eu tenho certa dificuldade de Não, entender. essa parte do dialeto a gente fica perdido, porque tem mais de 20 dialetos, né, na Suíça aí. É. A gente já entra numa confusão aí. Uhum. Aí eu precisava aprender o alemão suíço, né? E eu, Uhum. na verdade, eu não tinha muita disponibilidade para pagar um professor para me ensinar alemão suíço. Uhum. Daí eu peguei e coloquei um cedro, uma notinha, no supermercado, Uhum. todo mundo coloca, que eu buscava professor de alemão suíço e eu ensinava português se ele quisesse. Funcionou, eu consegui uma senhora que estava buscando morar o português dela, porque ela trabalhava para o Estado, né, como psicóloga de crianças. Uhum. Ela precisava conversar com os pais das crianças portuguesas, que geralmente os pais dos portugueses, parte deles não falam alemão, então existia essa dificuldade de comunicação, então ela está estudando português por isso. Então, aí eu Uhum. fui professora de alemão suíço, no qual a gente intercambiava conhecimento. Foi ótimo. Legal, uma experiência, né? Uma troca. Sim, E foi bem. você não só aprende o idioma, você aprende também a cultura, né? Como as pessoas se comportam. E foi muito rico para mim. A gente ia ter aulas no lago, a gente ia ter aulas no shopping, a gente ia ter aulas em vários lugares diferentes para poder Uhum. ir mesmo. Então foi ótimo, foi minha primeira amiga suíça, digo sempre. E tem até hoje, né? É. Temos hoje. Então foi assim que eu fui melhorando um pouquinho do alemão. Eu não Uhum. tive como, não é que eu não tive como, mas eu não fiz mais escolas. Eu fiz só o primeiro ano e depois não mais. Porque eu não queria aquele alemão. Assim, eu não tinha aquele alemãozinho corretinho, sabe? Gramaticamente correto, escrito. Eu queria comunicar, eu lembro que eu me frustrava muito quando alguém fazia alguma piada e eu não podia rir porque eu não entendia. É bem isso mesmo. Gentis, e isso me estressava muito, muito mesmo. Então, eu queria mesmo comunicar, eu queria me comunicar, para mim a comunicação é importante. Então, nós, Uhum. os meios que eu tinha para chegar aí, eu trabalhei com o que pude. E aí, daí, fiquei 2 anos e meio trabalhando nesse restaurante. Eu Uhum. e o meu alemão estava suficiente, porque quando eu comecei, eu falava muito italiano com os colegas de trabalho, Uhum. meu chefe, porque eu me Uhum. sentia confortável, sabe quando você está conversando e aí você tem uma palavra que entravou, aí já me sentia mais confortável em italiano e pulava logo de cara. Daí, quando foi uma reunião, comecei a falar italiano com ele, e eu já não conseguia me comunicar mais em italiano, porque passar para o alemão, porque
eu estava melhor em alemão. Aí, epa, algo aqui mudou. Eu já evoluí o que eu precisava evoluir aqui. Uhum. Então, nessa época, eu já entrei na área da maquiagem como tal, ok? Uhum. Assim, a maquiagem para mim foi, de fato, o meu salto da liberdade. Eu sou muito grata. Uhum. Começou como um hobby. Eu comecei a escrever porque eu tinha tempo livre. Comecei a escrever, comecei a fazer um canal no YouTube, tudo em português. Naquela época não tinha muitos. Na verdade, não, Uhum. não esse enxame que é hoje. Faz 10 anos, mais ou menos. Não era esse enxame que é hoje. Então, era muito fácil crescer, É. porque você postava as coisas, não existia algoritmos, né? As pessoas assistiam porque gostavam, porque viam o trabalho e gostavam. Não era Uhum. nada do que tem hoje, né? Então, eu afortunadamente cresci bastante com o blog, cresci bastante, comecei a ter muito acesso, comecei a ter que mudar a plataforma, porque as plataformas que eu comecei, que nem eram pagas, não suportava os acessos. Uhum. Os vídeos começaram a funcionar muito bem, página muito bem. Rapidinho eu consegui, não, rapidinho não, né? Foi meses, mas consegui chegar nos 100 mil Que legal. e foi bem rápido. Assim, rápido eu digo, para mim naquela época eu não esperava, né? É. Então, e quando isso teve o boom, eu ainda trabalhava no restaurante e comecei a dar cursos. Tive uma amiga na época que me ajudou bastante também com divulgar o meu trabalho, com indicar meu trabalho para outras pessoas também. E Uhum. aí, um indicando para o outro, na verdade. E aí, quando Uhum. eu vi, eu já tinha duas profissões, na verdade. Que eram os cursos, né? Que O eu que aqui é comum, né? As pessoas. Uma coisa que eu, assim, gostaria que você pontuasse depois do seu. É comum aqui você ter duas a três profissões. Eu mesma comecei, não tenho vergonha nenhuma de falar, e aliás, tenho amigas que têm muito dinheiro trabalhando como putzfrau, faxineira, né? Uhum. Depois fiz bolo muito tempo. Foi assim que eu te conheci, que eu E me lembro que eu patrocinei a um curso, sobremesa, um curso que você deu em Bada, na Flávia. acho que faz uns 9 anos. Isso, mais ou menos isso. E, então, essa questão que você falou agora é bem legal. Realmente, quando você chega na Suíça, você começa. Assim, eu vejo muito no Brasil, eu era psicóloga, era advogada. E aqui começa também numa profissão que não. No Brasil também não faria, mas o que eu vi até hoje de experiência, quem não desistiu se deu muito bem. Você é uma delas, que Olha, é assim, foi trilhando o seu caminho, né? isso também é bem importante você ficar nesse tema, porque existe muita coisa no Brasil sobre profissões, ok? Sobre Uhum. cargos, sobre nível e tudo isso. Aqui na Suíça, o que eu agradeço muito por comparar aqui é que não, aqui se mistura bastante as coisas. E assim, Uhum. isso foi para mim um check. Não, Uhum. eu deixei minha vida no Brasil, que era boa, e eu estava construindo bastante coisa já no Brasil, mas Uhum. tem que encarar uma nova realidade, encarar os fatos Uhum. e saber o que você vai fazer com aquela realidade que te apresenta, né? É. E aí, quando eu cheguei nisso, eu cheguei ainda a rodas, Universidade de Direito na Suíça para ver se eu conseguia dar validade aqui, se eu conseguiria dar sequência, que está fazer um complemento e depois trabalhar na minha área. Uhum. Mas, infelizmente, o direito, isso era muito difícil. Uhum. Ok, eu não fiquei muito, fiquei triste por 1 ou 2 dias, mas depois, quer saber? Ok, não tem problema começar do zero, a gente começa do zero de novo, não importa. Até porque não é permanente, né? Não é. A situação é permanente. Sim, e assim, vamos usar toda a experiência, porque não é que não serve de nada o que você fez no aqui. Serve sim a tua experiência profissional, sim, Claro. porque Uhum. acho que crescimento, sucesso, tudo tem a ver com pessoas. Todas as Uhum. profissões envolvem pessoas. Se você aprende a lidar com pessoas, você Uhum. já tem meio caminho andado. Qualquer outra profissão, né? E eu lembro Uhum. bem que uma vez eu liguei para minha mãe, isso eu tinha pouquinho tempo aqui, né? Minha mãe que eu estava indo fazer um teste de camareira.
Uhum. Conseguia ser aprovada para trabalhar como camareira, ainda não estava trabalhando. E a minha mãe, como é que é? Eu tinha um trabalho, um cargo bem, assim, apesar de jovem, eu já tinha um cargo bastante estabilidade no Brasil, ficava Uhum. bem brasileiro, estudava direito, e minha mãe, muito supervisionada, né? Como é que Uhum. deixou aqui a faculdade de direito para ir limpar banheiro? A pessoa não tem noção, né? Eu falei assim, mãe, Uhum. importante é fazer alguma coisa e começar. Assim, a escala tem o primeiro degrau. E para E você. também, às vezes, limpar banheiro aqui ganha mais que o médico no Brasil, Oxe, sim, né? sim. Tem essa questão também. Ah, Primeiro que não é como no Brasil, né? Jogar aquela água nos azulejos, essas coisas todas, né? Porque nós não temos toda aquela poeira, toda aquela coisa que não tem no Brasil. Aqui, como faz mais frio que calor, e também é por hora, né? Você tem assim, de 2 a 3 horas, você limpa aquilo, você vai, não é um dia inteiro. Então, é, né? É porque quando a gente fala assim, é, por exemplo, como você comentou, você é camareira, as pessoas acham que é como no Brasil, mas é diferente, né? Tem também esses poréns, assim. exato. E assim, é engraçado que esse teste, eu fiz um teste de 3 dias, trabalhei feito uma escrava 3 dias, assim, em um hotel. Sério. E eu tive minha primeira lição aqui. É, é assim, eu tive minha primeira lição mesmo de fato cruel, digo que foram cruel comigo pela primeira vez. Eu era jovem, eu tinha toda a garra, queria trabalhar, estava olhando o dinheiro, e eu não estava olhando a profissão, não me importava. Eu queria, Uhum, eu queria. E eu cheguei a fazer um teste no hotel onde tinham mulheres que eram de mais idade, estavam estagnadas há muito tempo naquele local. Ah, uhum, e o trabalho era sazonal, ou seja, não tinha trabalho suficiente para todo mundo todo o tempo. uhum. O instinto de proteção delas era meio que dar uma rasteira em quem pudesse ser não pudesse ser melhor, né? Porque elas eram infinitamente melhores do que eu, tinha mais experiência que eu. Mas eu era jovem e tinha muito mais força, muito mais energia. É. Então, basicamente, então, logo de cara, eu aprendi que não dá para ter amigos assim logo de duas no primeiro e segundo dia, porque eu estava super feliz porque eram pessoas que falavam o meu idioma. Então, Uhum. muito feliz, fiquei muito aberta e isso me ferrei logo de cara. É. Sim, e não consegui. Costuma acontecer bastante. Passei por isso também. Sim, sim, não consegui o trabalho de camareira, mas eu acredito assim, o universo é maravilhoso e todo mundo sabe o que faz, porque a gente é produto do nosso meio também, né? E eu acredito Uhum, que nós somos o promédio, a média das 5 pessoas com a qual mais nos relacionamos. Se eu tivesse uhum. jovem lá naquela área, com pessoas com um pensamento tão fechado, risco de elas começarem a fechar a minha mente também seria muito grande. Então, que bom que eu não fiquei, que bom que Porque no fim eu também penso assim, nós estamos, nós somos, como é que eu poderia dizer, influenciados, né? Pelo sim, ambiente da casa da gente, do trabalho da gente e com quem a gente tem a nossa vida social. é, E eu acho que principalmente pelo trabalho, que não, se você for pensar, é onde você passa a maior parte do seu tempo, né? Mais é, do que em casa. a gente consegue sair dessa caixinha, a gente consegue através da leitura, através não sei, das relações fora de lá, mas com você passar ali 8, 9 horas do teu dia do lado de pessoas que são negativas, que têm a mentalidade muito fechada, a probabilidade Uhum, de verdade, em vez de expandir, pode ser que você estagne, não que você regrida, mas que você estagne, né? Não te deixam expandir, não te deixam pensar mais além. Então, e eu lembro muito bem, eu tinha uma única amiga portuguesa, que quando eu disse quando eu disse que eu queria trabalhar, ela falou assim, olha, sem mão, a única coisa que tu vais fazer mesmo, que tu vais conseguir é limpar. Ok, eu falei assim, olha, não tenho nada contra a limpeza não, mas eu sei que eu tenho potencial para fazer muito mais coisas. uhum, E se é para começar a limpar, sim, tudo bem, eu começo limpando, mas depois eu vou fazer o que eu realmente quero fazer. E uhum, isso todo mundo tenta, mas há 10, 20, 30 anos ninguém consegue. Ouvi uhum. muito, muito, muito mesmo. Então, mas assim, eu respeito muito a opinião dos outros, mas o que você Claro. acha tem a ver com o que você acha que você consegue, não tem a ver com o que eu consigo ou o que eu não consigo. Então, Uhum.
sabemos as nossas capacidades, o que que a gente pode ou não pode alcançar, né? Verdade. Então, eu nunca deixei que essas influências me influenciassem. Que Então, isso abaixasse a sua estima e você dissesse, ela tá mais tempo aqui que eu. Ou, no começo você falou, a gente tem que ouvir as pessoas, mas também é como se tem que filtrar o que elas falam, né? realmente, tem que filtrar bastante. Assim, o que você consegue de verdade trabalhar de forma positiva, perfeito, leva. Então, Uhum, agora, o negativo, se não te acrescentou, se fez com que você retraísse, esquece. Esquece. uhum, Então, vai buscar outras possibilidades, outras soluções. Então, eu fui uhum, muito disso sempre. E é também muito importante estar muito atento ao que você sempre ouve, né? uhum, Você ao redor de você. Se as pessoas te inspiram ao teu crescimento, se as pessoas de fato te colocam para cima, ou se simplesmente te inspiram. Ou se elas querem de verdade cortar tuas asas. uhum. Uhum. Ou se você está conquistando um pouquinho mais que elas e elas meio que, é, talvez que inconscientemente, vem É, com uma palavra negativa para te. é que inconscientemente, como o limite dela é chegar até aqui, ela vai tentar convencer que o teu não não chega, não passa daqui também. Porque ela tá Uhum, e seria para ela, entendeu? uhum. Não que ela queira ter o mal, é a realidade dela, mas ela tenta de todas as formas te impor isso. É. Ter cuidado com isso também. Eu costumo ter uma reflexão sobre o ser humano, que é assim, enquanto você tem, eu vivi isso, eu tive algumas más situações na Suíça que eu vivi, e eu percebi que quando eu estava nessa situação, as pessoas sempre, né, ai, coitado, quando eu, né, me levantei e né, fui buscar meu caminho e não tenho por que mentir. Todo mundo aqui, muitas pessoas estão no meio também, sabem que eu fiz bolo muito tempo em base, eu era conhecida, o meu bolo era conhecido E delicioso, eu provei faz várias vezes. tempo, obrigada. E eu tive um burnout, eu fiquei mal, eu abandonei tudo, eu fechei ateliê e refiz minha vida, né? E aí parece que quando isso acontece, são duas coisas que eu aprendi com. Eu não digo que as pessoas tenham burnout. Eu não. Um dia eu quero falar sobre isso, mas de uma outra maneira. Eu acho que é um assunto muito sério para você falar só em 5 minutos. Eu ainda quero contar a minha experiência sobre isso e tudo, como imigrante e como pessoa. Mas eu aprendi duas coisas com o burnout. Que você precisa, às vezes, de uma crise na sua vida para saber o seu limite e impor limite nas pessoas. Uhum. E que não todo mundo gosta de pessoas que talvez estão assim, né? Porque, obviamente, que quando você tem um burnout, você não fica uma pessoa que todo mundo quer estar perto. Você fica meio, né? Até você se recuperar leva um tempo. Correto. Então, essa crise que eu tive me ensinou a filtrar Uhum. em várias situações. Sim. Me trouxe uma, assim, se perguntar, você gostaria de passar isso de novo? Se fosse para ter a maturidade que eu tenho hoje, talvez. Ótimo. Porque eu sempre, eu acho que momentos de crise, se você não aprende em momentos de crise, você não aprende com mais nada. Essa é a impressão que eu tenho, assim, Sim. né? Não, eu entendo exatamente o que você quer dizer. E pela experiência que você passou, né? Uhum, Eu acredito que nós somos produtos, nós somos o acumulado de experiências. Você é o que você é hoje, é devido toda a experiência que você teve, todo o acúmulo de experiência que você tem até agora. Então, uhum, seja positiva ou seja negativa, eu costumo dizer que eu praticamente não mudaria nada do que eu fiz, mesmo as coisas negativas, uhum. mudaria, porque elas fizeram com que eu seja o que eu sou, que eu tenha o meu pensamento que eu tenha hoje. Então, Até porque
a vida não é essa foto do Instagram, né? A vida real é feita de momentos. Eu estudo filosofia independente, né? Eu gosto muito. E na filosofia eles dizem que, na verdade, você tem mais momentos ruins na vida. Os momentos bons são poucos que é realmente para você dar valor. Eu não Exatamente. sei se é verdade, mas Não há luz sem escuridão. é. É. As pessoas, eu não sei, eu não quero dizer essa geração nova, porque depois, né, eu vou ter muitos TikToks aqui me criticando. Mas eu vejo pelo meu filho, eu tenho um filho e eles não sabem lidar com frustração, né? Aham, sim. É tudo muito fácil à mão. Uhum. Eu venho de uma geração assim, eu falo pro meu filho, eu fui criança, você não, porque eu brincava com meus primos na rua de taco, de tudo, assim, várias coisas e eu via o dia amanhecer e anoitecer. Minha mãe te chamava, você entrava suado, cansado, mas você interagiu, né? Você me fez lembrar um livro, que é um livro de um árabe que foi o fundador. É um sheik, meio esqueci o nome dele, né? Já faz muito tempo Uhum, essa, esse pensamento dele. E diz que os avós dele andavam de camelo, uhum, filhos dele andam de Ferrari. E uhum, dele vão andar de camelo também. Porque tempos difíceis fazem homens fortes. uhum, Fáceis fazem homens fracos. uhum. Causam tempos difíceis. Mas é isso mesmo. É Então, o que é mesmo. Eu, eu não tenho, assim, eu acho que essa geração nova vai tá conseguindo quebrar muitos tabus, uhum, mas em outras questões, assim, eu acredito. Talvez também seja essa questão da tecnologia, né? Eu sou de uma geração que eu sou uma senhora já de 40 anos, então quase. Então eu digo assim, eu não tive essa experiência toda que meu filho tem de ver a vida pela tela, né? uhum. Eu vivi a vida real e eu cresci numa família grande, graças a Deus. Tem muitas coisas que eu sou hoje que eu trago da minha experiência de crescer em uma família grande, né? Com muitos primos, irmãos e tias e todo mundo. Eu acho que o lado bom que eu tenho de ser humano veio da minha criação. É Eu, isso que eu e eu, acredito. eu acredito plenamente em você. Eu acredito que também a minha facilidade de adaptação, facilidade de contar quantas vezes é necessário, é o fato de eu também ter vindo de uma família com recursos financeiros, sem Uhum, também, e também de cheia de irmãos, tenho 5 irmãos também. uhum, E toda essa experiência fez o que a minha visão de mundo hoje, né? Então, quando alguém vem me dizer que é uma coisa de nada, isso é impossível, isso é muito difícil. Não, você não faz ideia do que é difícil, né? uhum. Então, É. isso Meu faz filho estava chorando outro dia bem. porque ele não ganhou um controle do PlayStation 5. Ele ficou sem falar comigo 2 dias por causa disso. Nossa, foi um drama. E Imagina, né? colocar essa realidade que nós tivemos antes, deslumbrar essa realidade hoje, né, para eles. É porque isso é como se fosse um filme, não é a realidade que eles vivem. Então é difícil, É. difícil Você, mesmo. eu, você, por exemplo, você viaja muito. Eu acompanho seu Instagram já há um tempão. Uhum, E eu estava conversando isso com meu irmão outro dia. Eu nasci na periferia de São Paulo uhum. e nós crescemos numa família pobre, mas não era que faltava comida, essas coisas, mas nós não nascemos. Quando eu vejo meu filho com iPhone, iPad, IP5, Xbox, não foi a minha realidade. E, e eu falei assim para ele, sabe, é engraçado. Hoje, quando eu paro para pensar um pouco na vida, para refletir, eu viajei em lugares lindos, assim, como você. Você também, eu vejo, não sei se você viaja. Mas em algum momento eu falei pro meu irmão assim, esses lugares lindos que se vê no Instagram, essas fotos, é só foto. Não são só fotos? Não é a realidade.
é uma realidade maquiada, digamos assim, é uma realidade bastante maquiada. Obviamente, o Instagram nos ensinou a mostrar só o lado bom da vida. E isso é ruim. Uhum. Isso é ruim porque isso gera uma expectativa muito grande, uma expectativa que jamais vai ser alcançada por todos, né? O tema de... Eu amo viajar. Eu Mas não é porque eu amo viajar, é assim, eu amo viajar porque eu adoro conhecer pessoas. Eu A amo. cultura do lugar. Eu digo que eu gosto de viajar porque eu quero ter a minha opinião. Por Uhum. exemplo, em Dubai e Abu Dhabi, eu voltei assim, maravilhada. De lá. É, Ok. Sim, assim, do que eles construíram. Não vou entrar em méritos aqui. sim, É melhor não arriscar eles dar um bloco no meu Instagram. exatamente. Mas eu Mas ia comentar eu voltei maravilhada com o que eles fizeram com o lugar, que era um deserto e agora realmente é uma cidade futurística, né? não, é um país que não se impõe limite. Eles Uhum. desconhecem o significado É, dessa. Sim, realmente, Dubai para mim, eu vou dizer, não vou dizer que é o lugar mais lindo do mundo, porque de longe não é, tá? Não é o não. extraordinário, o mais lindo do mundo, não é. Mas é um lugar que vale muito a pena conhecer, ok? Para ver a capacidade do ser humano. Exato. E não só ir para ir no shopping, ou ir só para ir lá no mercado, ou lá no Burj Khalifa. Não, é ir para saber a história, ok? Uhum. Isso tudo foi possível. E Exato. eles estão planejando para o futuro. Então, Uhum. é incrível quando o ser humano simplesmente não tem limite. Não É. tem. Em Dubai, É. estão criando cidades, criando mini países em forma Uhum. de bairros, né, comunidades, no qual Uhum. eu comentei que tinha morado na Suíça, e um me comentou, não, a gente vai ter aqui também, a Switzerland também, até com neve, a gente vai fazer nevar, vai bloquear a É. camada, não vai ter sol, vai nevar e a gente vai controlar É. a cidade. Eu entrevistei, aliás, Pri, um beijo para você. Eu estou entrevistando algumas meninas que moram em outros países para soltar na semana de entre Natal e Ano Novo. Vai ser bem legal. Assim. Eu entrevistei uma menina que mora em Abu Dhabi e eu pedi para ela falar um pouco como é para as mulheres não terem medo de ir, que não é essa coisa, né, que as pessoas É, falam, né? nenhum, na verdade, nenhum país no mundo vai te restringir. Bom, eu queria ir na Nigéria, né? Eu trabalhava com um projeto na Nigéria, eu queria muito ir. E eu não fui por medo, porque Uhum. existia muito tráfico humano lá, existia. Ai, você não consegue confiar na própria polícia. Uhum. Estava fazendo coisas que não deviam, então não tinha como. Mas no resto, digo, da parte ocidental mesmo, não faz medo. Existem regras. E eu acho que o turista é bem-vindo em qualquer lugar do mundo. Porque Desde que ele respeite o país, eu é sempre digo isso. o tema, você simplesmente tem que respeitar a cultura e as regras do país. Uhum. Então, Uhum. se você vai com essa mente, se você se preocupa em estar respeitando o país, você não precisa concordar. Eu Uhum. muitas coisas mesmo. Mas não cabe a você julgar, né? Não é você que vai ditar regras lá. Se você... Até porque de onde nós viemos também tem coisas que outros países talvez não concordem, Ai, muito né? mesmo. Exato. E Então, aberta, né? Porque eu já viajei bastante e eu tive sempre contatos muito com muitos brasileiros em outros países. Eu via muitos uhum. reclamando, reclamando da comida, por exemplo. Eu não consigo comer nada e tal. Aqui a comida é ruim. Aqui você não tem prazer em comer. Olha, é assim. Se você quer comida brasileira, fica no Brasil. Ou então você cozinha, né? É assim, se você é turista e vai só para Ah, visitar, turista é difícil, é. exatamente, cozinhar. Mas É. você tem que ter noção que você está em outra cultura. Pessoas que tiveram a vida toda acostumada a comer coisa diferente. Então, você simplesmente abre um pouquinho a mente e tenta te dar a oportunidade de experimentar algo novo. Você não precisa Eu, gostar. eu sou assim, quando eu viajo, eu não quero. é, eu quero comer, eu quero experimentar todas as comidas daquele local.
Eu quero experimentar tudo. Eu quero experimentar tudo. Exato. Não é O meu prazer de viajar é tudo comer. que eu gosto, tem coisas que eu realmente não gosto. Mas experimentar. Eu lembro que eu estive uma vez em Singapura e pedi uma comida que eles comem. Eu estava numa parte Chinatown. E eles Uhum, comem bastante lá, muita pimenta. E pedi uhum, comida com. É assim, era como 70% de pimenta, né? E assim, uhum. eles comem isso mesmo assim aqui. Sim, comem. Então, eu olhando as outras mesas, estavam comendo, ok, eles podem, eu também posso. É, Tomar de cara. Não gostei, não era algo que eu pediria outra vez, mas agora eu sei o sabor e posso julgar por mim mesmo. Então, é verdade. É, essa experiência da gente, assim, eu digo assim, por exemplo, se você me perguntasse, e eu também quero perguntar para você, imigrar, eu tenho a impressão que é um preço muito alto que você paga. é, Você deixa muita coisa para trás uhum, e 99% do que você deixa para trás o dinheiro não compra. isso é São verdade. momentos com as pessoas que você cresceu, que você gosta, que Exato. você viveu a sua vida toda. Mas o bônus, por exemplo, de você morar em outro país, ainda mais a Suíça, que está no centro da Europa, é isso. Você conhece outras culturas. Né? A Exato. Suíça é pequena, você de carro atravessa e já está na Itália, está na fronteira da Alemanha, essas coisas assim. Então, eu sempre tento dizer o positivo e o negativo. Uhum. Mas eu gostaria de saber de você, assim, porque a nossa live a gente falou bastante Eu, daqui a pouco. eu acho que sou Enfim. assim como a felicidade. Eu acho Uhum. que você escolhe. Muita gente vai me dizer, você tá louca? Quem é que vai escolher ser infeliz? Mas eu piamente acredito que ser feliz sim é uma escolha, e assim como sofrer também é uma escolha. Porque Uhum. é assim, você, você é imigrante que chega aqui, eu vejo muito isso. Eu tenho contatos ainda com muitas brasileiras que chegam aqui e continuam com o coração e a mente no Brasil. Uhum. Estão na Suíça, por exemplo, mas que corpo e coração continua no Brasil. Essa pessoa que se permite isso, ela escolheu sofrer. E foi, Uhum. entendeu? É, continuar É simplesmente. como se ela tá vivendo num luto quase, né? Ex- Não é mais ou menos a sensação, mas... Exatamente, exatamente. Então, se você assim, decidiu imigrar, decidiu que esse vai ser o teu país, olha, busca fazer disso o teu melhor. Busca Uhum. se integrar, busca de fato gostar de estar. Porque a partir do momento que você começa a prazer em estar aqui, seja com a dificuldade do que seja, você vai começar Uhum. isso, você vai se permitir também ser feliz aqui, independente de onde você esteja. Muita gente me pergunta: você gosta da Suíça? Eu falo, eu amo a Suíça, eu sou apaixonada, Uhum. eu amo estar aqui. Simplesmente porque eu tenho várias coisas positivas para falar desse país. Assim também eu acredito que eu ia amar se eu tivesse na América, se eu tivesse em Londres, porque assim, né, positivo e negativo é você que escolhe, né? Você que identifica Uhum. o que é negativo, o que é positivo. Por isso, simplesmente se você tem algo que você não gosta, começa a trabalhar isso como de forma positiva e pronto, passa um momento que aquilo ali vai fazer parte da tua vida e você já vai aceitar de forma mais suave, ok? Até o fato de trabalhar, por exemplo, aqui na Suíça nós trabalhamos muitíssimo, muito mesmo. E Uhum. aqui o custo de vida é extremamente alto. Se você quer ter uma qualidade um pouquinho mais alta também, você realmente tem que pagar o preço. E tem preço, viu? Aqui a gente paga pouco. Você tem que pagar o preço de trabalhar muito, de enfrentar neve, chuva, frio, Tem né? Todo tudo, o clima, todas essas tudo tem. questões. Hoje mesmo estavam me perguntando, porque eu tinha uma entrega no sofá aqui em casa, e o Uhum. eu estava mesmo irritado. Isso acontece muito, né? Porque eu moro na montanha. Ninguém gosta de subir a montanha para entregar. É. Ó, sigam a Celiane. Ó. As paisagens mais lindas da Suíça, ela posta. Pois é. Aí eu disse, olha, eu não posso fazer nada. Eu não posso pegar a minha casa e botar lá embaixo para você me entregar alguma coisa. E aqui É. também precisa de sofá, independente. Então, Uhum. e tem muita gente que diz, mas por que viver aqui? Aí, olha, é assim, eu vivo na montanha, eu trabalho em Zurique, né? Então, Uhum. eu vou para Zurique, eu trabalho, posso trabalhar até 14 horas, tá?
aconteceu e acontece basicamente isso, de trabalhar 14 horas no dia. Mas Uhum. preço chegar, mesmo que leve na canela, aqui é a energia, é o ar, é se renovar, é outra coisa. Então, Silêncio, né? exato, e a paz, né? Então eu acho que tudo tem um preço, e eu pago o preço que É. eu gosto. Não é só a paisagem, a áurea, a energia do lugar, né? E energia é muito importante, por mais que você não acredite muito nisso, né? Eu, quando era muito. Muito. Como assim que energia? Ah, não existe isso. Existe, sim. É, claro. Exatamente. Tudo que te rodeia, tudo está vivo, tudo tem energia. As pessoas têm energia, plantas têm energia, Uhum, locais, tudo, objetos têm energia. Tudo é. claro. E uma coisa que eu falo, nós temos que cuidar da nossa, porque nós estamos emanando uma para as pessoas, né? Exatamente. Isso é muito importante. Eu percebi muito que eu fiquei muito calma. Fui uma pessoa muito mais calma depois que meu ambiente de paz foi outro. É, eu, é, eu, eu não sei, você conhece muita gente, né? Eu também conheço muita gente, já trabalhei muito na comunidade brasileira. Todas minhas amigas são brasileiras, tenho um conhecido suíça, trabalho com Suíça, mas o meu meio social realmente é brasileiro. É assim, né? Mas eu acredito que um vínculo você consegue ter com as pessoas daqui, né? E Sim. você vai ter que ter, porque eu, por exemplo, tenho um filho, ele foi na escola, então você acaba se envolvendo na comunidade onde você Uhum. mora, seu filho vai. E, e assim, uma coisa que a gente sempre gosta de falar aqui nas lives, Eliane, você poderia deixar um último conselho, talvez seja essa palavra, Uhum. para as meninas que estiverem no Brasil, querem migrar, para quem chegou aqui e está meio ainda no casulo, sabe? Assim, é, o que você diria para se elas estão deprimidas em casa porque chegou? Porque assim, nós temos uma psicóloga aqui que vem todo mês e fala com a gente, né, sobre isso, sobre a integração e tudo. E é quando passa aquela lua de mel do casar, vir conhecer quem trabalha também, e aí começa a viver a realidade do lugar, né? Qual é o conselho que você daria para alguém que chegou agora ou que está aqui um tempo, mas ainda não saiu do casulo? Assim? Ok. Bom, integração. Para mim, essa é a palavra-chave. Você precisa se integrar, você precisa de fato se dar a oportunidade de conhecer o país onde você esteja. Eu falo isso porque eu demorei Uhum. em relação à integração. Eu conheço agora a Suíça muito bem, eu conheço. Vocês me seguem no Instagram, vocês vão ver paisagens lindas e vão pensar que Segue a Seriane. Você vai dizer assim: se você estiver no Brasil, segue a Seriane, porque ela mora no lugar do Instagram da Suíça. É é só paisagem maravilhosa. Não pode falar e palavrão na live, senão meu eu, time me bate. eu É tenho só, é só paisagem dos alhos. exato A coisa dela. português que me pergunta, mas onde que você encontra tanto lugar bonito? Gente, é No meu quintal, meu amor, aquele seu bar de gelo. Eu vou tomar uma vodka com você, Seriane, nesse bar de... convidadíssima. Eu não posso, né? Mas tá convidadíssima. Pois é, né? Você tá, né? Vai falar ou não? Deixa as pessoas. Não, sim, 8 meses. Tá aí, né? Com o presentinho de Natal, pacotinho. Rechonchuda. Sim, sim. Mas é assim, as paisagens não é só daqui, não, tá? A paisagem linda a Suíça é muito linda. Eu digo que se existe um país perfeito visualmente, esse país é a Suíça. Porque é surreal e eu não me acostumo com a beleza daqui. Nem eu. Não tem como. São duas belezas que eu não me acostumo. Da Suíça e o filho que eu fiz. Eu sempre falo pra minha Ah, família, eu que fiz essa aqui. Você vai ver agora como é ser mãe italiana. Meu Deus. sim, Nem me fale. sim. Então, integração. Integração é muito importante, porque você só vai realmente conhecer, se permita conhecer o lugar onde você. Uhum. E quem diz que não gosta de inverno, por favor, muda isso. Porque É. você começa a dizer, eu odeio neve, eu odeio inverno, eu odeio frio. Isso passa um transtorno para você. Uhum. E no novembro, principalmente, é tudo muito nublado, a gente não vê o céu azul, a gente só vê um nuvem cinza.
Então, sempre que tiver oportunidade, vem para a montanha. Aqui a gente tem sol. É sempre o mindset, né? Eu estou estudando muito sobre isso agora. O Correto. mindset é muito importante. Como você leva a situação onde você Como está. você leva. E também, mas o suíço é muito difícil, o suíço é difícil de se integrar e tudo. De fato, é difícil. Olha, para eu conquistar os meus vizinhos, eu tive que cozinhar muito. Duas. Mas sabe quando eu morava em Baden e eu me mudei para meia hora de Baden, assim, eu falo que é uma fazenda, assim. É uma fazenda bem no morro mesmo. E na pandemia, todo mundo ficou em lockdown, então eu cozinhava para minhas vizinhas. Nós somos as melhores amigas. Tá vendo? De verdade, não é que eu seja mais cozinheira, não, mas eu acho assim, a gente pode fazer bem aquilo que a gente se mete a fazer. Eu sempre em tudo que eu faço, não importa o que seja. Então, cozinhar, eu busco também cozinhar bem para dar sabor e ter aquele jeitinho brasileiro. Então, Uhum. as únicas imigrantes aqui. Então, no início, eu fazia bolos, eu não sou de doce, eu não gosto de doce. Você acredita que eu também não? Por incrível que pareça. Eu acredito que eu faço e não Ninguém como. acredita, mas eu não como doce. Pois é, nem chocolate, nem nada disso. Então, eu fazia bolos e eu tentava fazer sempre aqueles bolos mais tradicionais brasileiros, né? Com alguma pitadinha assim de toque suíço. E Uhum. uma vez por semana eu estava distribuindo bolos para meus vizinhos. Nossa, não tem como Que você não legal. estar alimentando. É que a mentalidade assim, não é como no Brasil, que o vizinho é seu parente, mas tem qualquer trabalho, vizinho, integração, tudo, tem É, um caminho, é né? tudo. É Tem assim. um caminho. E também esperar gentilezas, ok? É muito importante, porque isso talvez você não tenha. No início, há uma barreira, porque as pessoas não. É assim, aqui a Suíça não. As pessoas não vão te tratar mal de cara, mas elas também não têm razão para te tratar bem. Uhum, Então, há sim uma barreira e você vai ter que romper essa barreira. Então, não é que ele foi de cara que todo mundo assim foi aberto para mim, não. Foi assim, uhum. pouquinho É também. um trabalho de formiguinha, né? Eu, E eu costumo dizer, Celiane, eu não sei se você tem a mesma opinião. Imigrar e nascer de novo. é, é isso. É, É aprender a falar e você não aprende a falar do dia para a noite quando você nasce. Você vai fazer novas amizades? Você também não faz da noite para o dia. não, Então, o que eu comento sempre com a psicóloga que vem dar uma aula de vida para a gente todo mês aqui, é que não, nada. Você não se forma na faculdade em um ano, você não tem um bebê em um mês, né? Tudo é o tempo. É um tudo. trabalho de formiguinha. Exato. Obviamente é fácil, não é. Eu sei que não é, para mim não foi, sabe? Eu passei por várias coisas e, como a gente sabe, é assim. Tem pessoas que migram de outra maneira, claro, mas a gente sabe que talvez a maioria não imigra tão, e se adapta tão facilmente. Mas o que Exato. a gente tenta dizer aqui é que sim dá, né? Dá sim. Dá. E quando você consegue, de fato, se adaptar ao país, de fato, se integrar, aí sim você vai ter o 100% do país. Você vai estar, Verdade. de fato, no país onde você está. E isso é libertador, isso é maravilhoso. Você vai se permitir ser feliz, não importa onde você Com está. certeza. É isso mesmo. Celiane, eu vou. Nossa, eu já tá aí passando do tempo. Eu quero muito te agradecer. Assim, você tem que vir fazer um podcast comigo. Você vem aqui caçar o bebê. Como vai chamar sua filhinha? Já tem o nome? Ainda não. Olha aí eu dando spoiler já. Vai lá no Instagram seguir ela pra ver o. Aqui na cultura suíça, né, a gente, assim, eu aprendi isso também. Fala o nome. É segredo. Então você vai dizer lá no Instagram, depois eu vou postar. Olha, nasceu, agora a gente sabe o nome. Assim, não é que eu sou brasileira, eu poderia falar, mas o pai não é, então, Não, deixa a respeito do pai. Tem é, razão. tá, né? E assim, eu te agradeço muito. Sim, muito obrigada por você ter feito essa live aqui. Como eu disse no começo, eu te acho assim, um exemplo de imigrante.
Você sempre com aquela resiliência, isso, e tudo isso que você falou na live, eu sempre vi no seu Instagram. Você sempre foi. E assim, tem mais assunto, eu acho que você tem que vir aqui num podcast comigo. Sim, claro, claro. Olha, a gente tem que falar ainda de parte financeira, porque eu, Pois é, então, a gente eu acabou. É adoraria pouco tempo para muita coisa, então não pode, eu já estou convidando aqui, vai ficar gravado. Eu quero que você venha no podcast para sei lá, financeira, para você dar uma dica de maquiagem para as meninas, não? né? Ó, quem vier no meu podcast, eu vou fazer comida. Tá, perfeito. Imagina, aí nós vamos conversar, porque eu acho que tem muitas coisas para se falar ainda. Você tem muita bagagem e eu acredito que é bem legal, sabe? Você É voltar pessoalmente dessa vez e tudo. falar mais com a gente. Eu te agradeço, eu te desejo um ótimo parto, que o universo te mande uma criança incrível, que é o que você merece, porque você é uma pessoa maravilhosa e muito guerreira, assim, no sentido de ir mesmo atrás das suas coisas. Eu acho que você é um exemplo. Eu sempre falo, as lives ficam gravadas, as pessoas que vão ver essa live depois vão se sentir informada com tudo isso que você falou aqui, porque você fala com clareza e você, né, diz a real como é. E aí eu não Eu e o time, porque o Tentar tem um time aqui por trás, te agradecemos muito essa live e quero que você deixe um último para 2022. Deixe uma, uma mensagem para todo uma mundo que está mensagem, vendo a gente. se eu pudesse dizer, se eu pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que me estão vendo aí, assim, são muitas pessoas, diferente pensamento, diferente mentalidade e tudo mais. Mas eu queria focar mais nas pessoas que se sentem inferiores a qualquer outra pessoa. A qualquer, Uhum. assim, inferior em vários sentidos. Eu não falo de inferior em termos financeiros, inferior em capacidades, inferior. Não, se você se sente menos que alguém. Então, minha mensagem para essa pessoa é assim: quem determina o tamanho que você tem é você mesma. Uhum. Para de pensar que as pessoas estão pensando que você é pequenininho, porque às vezes é você mesmo que está te dando o teu próprio tamanho. Então, Uhum. começa a te amar, começa a te cuidar, começa a te ver A com saber da tua capacidade. exatamente. E você tem uma capacidade, meu Deus. Sabe por quê? Porque a gente é igual, a gente tem os mesmos cromossomos, a gente tem as mesmas capacidades, somos da mesma matéria, somos todos iguais. A única Uhum. que não acreditam e outros não. Então passa a acreditar também. É Não todo tem o famoso livre-arbítrio? Quando é, nós ganhamos a vida, seja lá quem foi que nos deu, porque eu nem entro no âmbito da religião para não ter um depois que a internet é terra de ninguém, você fala uma coisa e de repente se transforma num. Então vamos dizer assim, a força do universo que te deu a vida, deu o livre-arbítrio para você ter o que você quer. Então eu acredito que o que você quer é você é um perdedor, ou você se sente um se você quiser. Porque não existe força maior do que a que está dentro da gente. Não não, importa o nome que tenha isso. não mesmo. E a mesma energia que você gasta para acreditar que você é um perdedor é a mesma energia que você pode investir para ganhar. Exato. É isso. Eu acredito nisso também. Nossa, olha, tem que vir, Seriane. Nós não falamos sobre os outros assuntos. Não, tem muito assunto. Nós conversamos aqui como duas cocotas, Tá falamos, bom. né? Duas. E aí ficou alguns assuntos em aberto aqui, mas eu quero muito que você volte. Tá bem? Bom, vai ser um prazer. A gente marca. Eu tenho ainda uns 2 meses assim de tempo que eu posso. Isso. O Quero meu... muito porque eu acho que é importante, sabe? Assim, a tua bagagem, assim, tem aí muita coisa legal para sair ainda. Sim, sim, eu acredito que tem muito para ajudar também. De verdade, ajudar Exato. quem está aqui, quem está um pouquinho perdida. Acredito que eu conseguiria dar um norte para alguém. E sigam a Celiane, hein? Para ver as paisagens. Vocês estão no Brasil, siga a Celiane para depois. Só paisagem maravilhosa. E ela Ah, também dá umas dicas legais. obrigada. Um Celiane, muito obrigada e desejo para você um ótimo fim de semana. Se bem. nós não nos falarmos, um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo. Você já tem aí seu presentinho de Natal no forninho, que daqui a pouco sai, né? Sim. E é isso. Obrigado. Todo mundo que esteve na nossa live aqui, muito obrigado. Quem for assistir essa live depois, também muito obrigado. Ok, um beijo e até a próxima. Tchau, Beijo, tchau. prazer. Com certeza vai ter a próxima. Tchau, tchau. Tchau.